Olha, eu acho que essa relação pessoal entre os presidentes, como aconteceu com o Trump e o Bolsonaro, baseados em questões ideológicas, ela vai ficar superada. Eu acho que as relações vão ser institucionais. A visita do secretário, né, do conselheiro de Segurança Nacional americana é uma prova disso. Quer dizer, eu acho que daqui para frente, esse ponto fora da curva, que foi a relação ideológica, pessoal entre os presidentes, vai desaparecer. Nós estamos vivendo um outro momento, né? O momento hoje, pouca gente está se dando conta disso, é de um problema grande geopolítico. Você tem hoje as relações internacionais definidas por interesses nacionais, né? Os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Ucrânia, a União Europeia, todos eles estão definindo as suas políticas a partir dos seus interesses de segurança nacional, não por interesses ideológicos apenas ou por interesses pessoais. Agora, embaixador, como o senhor diz, nós cultivamos aí uma diplomacia personalista, né, que o Bolsonaro manteve com o Donald Trump, e estamos voltando àquele profissionalismo secular do Itamaraty que coloca o interesse nacional acima de amizades hipotéticas, né? O que eu queria saber do senhor é o seguinte: neste novo governo que vai se instalar em 1º de janeiro, já se esboça um interesse da diplomacia brasileira ou do presidente Lula de exercer um protagonismo na situação conflagrada da Ucrânia, como se o Brasil pudesse atuar como mediador. O senhor acha que essa deve ser uma de nossas prioridades, ou isso é algo que deveria estar fora do nosso alcance de visão? Deveríamos nos concentrar em coisas mais prementes para o Brasil. Olha, o Brasil, durante o governo Lula, o segundo mandato, quis ter esse protagonismo, né? Nós tivemos a negociação com a Turquia, com o Irã, para o protocolo nuclear e tal. Eu acho que o presidente vai assumir com tantos problemas internos, né, tantos desafios, né, na pobreza, na desorganização do governo, na saúde, na educação, enfim, a política externa vai ser muito importante, porque o presidente gosta, tem apreço pela colocação do Brasil como um protagonismo nas relações internacionais. Então, vai haver, eu acho, um protagonismo maior, mas, sobretudo, a partir do clima, a partir das mudanças internas aqui, ambientais, em relação à Amazônia, um protagonismo maior nas negociações internacionais do clima. Essa questão da guerra certamente vai estar no contexto, mas o Brasil tem tantos problemas antes e não tem o cacife, né, não tem excedente de poder para interferir nessa questão. Eu acho que o Brasil pode, como se diz na diplomacia, né, pode apresentar os seus bons ofícios, mas não tem força para interferir nessa luta. Agora, como eu disse, como toda a política internacional hoje, na minha visão, está baseado mais na geopolítica, o Brasil tem uma participação importante geopolítica em relação à China, tem, como nós vimos ontem, uma relação geopolítica com os Estados Unidos importante e pode desempenhar no contexto internacional da ONU, por exemplo, né, que ele é membro do Conselho de Segurança hoje, um fator positivo para a busca da paz. A escolha do Alexandre Silveira como relator, ela é estratégica, né? Essa atribuição estava entre o Alexandre Silveira e o Davi Alcolumbre, que é também presidente da CCJ. Qualquer um dos dois seria um nome adequado aos interesses do governo de transição, porque ambos ambicionam virar ministros. E para que os seus ministérios, e eles ambicionam o Ministério da Infraestrutura, para que esse ministério tenha alguma chance de êxito, é preciso arrumar dinheiro. Então, nada mais conveniente do que acomodar um desses personagens, no caso foi o Alexandre Silveira, na função de relator,
que ele vai ter disposição positiva para arranjar dinheiro, como deseja o governo de transição. Houve essa reunião, estavam ali os operadores dessa PEC da transição e também do Orçamento Federal de 2023, e os presidentes da Câmara e do Senado, o Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Eles decidiram oferecer 2 anos de refresco fiscal para o Lula. O Lula tinha pedido 4 anos, sabendo que não teria, e está chegando ao meio termo, obteve 2 anos. O valor desejado pelo presidente eleito para gastar acima do teto é de 198 bilhões de reais. Não terá isso, vai ter menos, esse valor vai ser desidratado, mas o Lula está chegando, como dissemos lá no início dessa tramitação, a gente disse que o Lula conseguiria aprovar essa PEC. A questão é que ela seria desidratada, como está sendo. Mas a exemplo do diabo, Diego, o Centrão também sempre esteve nos detalhes e sempre ganhou todas. E aqui também o Centrão está nos detalhes. Na véspera do início do julgamento sobre o orçamento secreto no Supremo Tribunal Federal, os hierarcas do Congresso incluíram na transição uma transação que vai levar à liberação de emendas sigilosas que estão ainda pendentes de pagamento agora em 2022, coisa de 7,8 bilhões de reais. Essa proposta de emenda constitucional, que começa a ser debatida nessa terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, ela inclui uma permissão para que o excesso de arrecadação, dinheiro que a Receita arrecada acima das previsões, que esse excesso seja utilizado para investimentos fora do teto de gastos. E o líder do PT na Câmara, o deputado Reginaldo Lopes, explicou que a ideia é permitir que essa regra vigore já em 2022. Com isso, o governo Bolsonaro poderia retirar do freezer alguma coisa em torno de 15 bilhões, que foram aí bloqueados, 15,7 bilhões, se não me engano, foram bloqueados para que o governo não furasse o teto. Estão lá, essas verbas congeladas. Essa nova regra, antecipada para 2022, daria ao governo, à gestão do Bolsonaro, autorização para gastar esses 15 bilhões que estão congelados. Isso daria para pagar o orçamento secreto do Centrão, que ainda está pendente em 2022, e sobraria um troco para o Bolsonaro tapar os buracos que se formaram nas contas dos órgãos públicos, agora nesse final de gestão. O governo está sofrendo um apagão financeiro, está em petição de miséria, então isso pode servir também de estímulo para que um outro bolsonarista acabe votando a favor dessa PEC. Qual?